Tudo bem, Léo? Que final de tarde maravilhoso! Muito obrigado. Para mim, eu tenho grande satisfação nesse encontro. Nossa, que coisa boa! Vou aumentar aqui um pouco o volume. Aumenta aqui, por favor, o volume. Vini. Maravilha! Está ouvindo agora? Professor, é uma honra enorme estar nesse bate-papo com o senhor, que é uma figura, eu considero uma figura que representa muito bem os baianos. Eu costumo muito dizer isso. Pela figura que és, não só no âmbito jurídico, mas na política e na área social também. Isso eu me sinto muito representada e muito feliz em estar aqui hoje dialogando sobre um assunto de tamanha importância. Minha turma, nós estamos hoje aqui com o professor Edivaldo Brito, vereador da cidade do Salvador, já foi prefeito também dessa mesma cidade, um grande nome na advocacia tributarista. E eu confesso, viu, professor, era uma estudante assim um pouco deficiente, muito embora economista, em direito tributário, viu? Mas estudei muito pelos seus ensinamentos. E, além disso, um grande jurista, e nós bebemos muito do conhecimento do professor, que tem acompanhado, está com um projeto aí, eu considero até um projeto social, trazendo conhecimento na área de direito tributário, tenho acompanhado aí de forma gratuita, então temos que acompanha aí, viu, turma? Obrigada, professor. Nelmo, muito obrigado por me dar essa oportunidade de um diálogo tão proveitoso com uma professora, uma colega que está se voltando para uma causa profundamente justa. E quando você diz, me permita chamá-la de você, quando você Claro. diz que, apesar de economista e ter formação jurídica, portanto, tem não tem esse domínio sobre direito tributário, isso é comum no Brasil, porque você imagine, nós que estamos nessas 24, 48 horas ouvindo as autoridades fazendárias do país a falarem de uma reforma que não é tributária, é uma reforma apenas da distribuição dos recursos tributários entre as entidades políticas do país, quer dizer, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Nós que estamos vendo isso, estamos sentindo que eles não estão falando as coisas que nós necessitamos e temos o direito de ouvir. Então, falam em números, falam em tudo isso e esquecem do mais importante, que é a capacidade contributiva. Essa é a razão de voltar ao tema que você se referiu no começo, de estarmos, desde sábado passado, 1º de agosto, fazendo um curso popular de tributação. Porque, se não for popular, aí as pessoas fogem, porque é uma linguagem tão hermética, tão fechada, não é? Que as pessoas não penetram. Graças a Deus, para você ter uma pequena ideia, nós tivemos permanentemente na live de sábado 90 pessoas sem sair, fora as que saíram e entraram. E ainda assim, nós falamos uma linguagem, dissemos tudo numa linguagem muito palatável. Sábado, agora, dia 8, nós vamos ter outra live. Sim. E assim sucessivamente até completarmos 5. E aí nós vamos falar do imposto. Porque hoje você vê, as pessoas estão carecendo de uma compreensão do poder público. As pessoas não fecharam seus negócios porque quiseram. As pessoas não se recolheram às suas casas porque quiseram. Elas fizeram isso em nome de um princípio constitucional que é do bem-estar social. E todos nós queremos esse bem-estar social e não individual. Se eu sabia que eu contaminaria outras pessoas, melhor que eu me recolhesse em casa. Mas quem recolheu em casa? Quem podia ou quem recolheu em casa? Quem não podia? Quem não podia não se recolheu. E aí é que essa live nossa de hoje vai ser importante, que nós vamos tratar de um assunto muito, muito, muito relevante,
que é saber esta população, este segmento da população que está à margem de todos os bens materiais e até imateriais. Esse segmento da população poderia ficar em casa, por hipótese, e esse segmento que ficou em casa sem poder, ou às vezes alguns podendo, mas sem receber a remuneração, sem receber o dinheiro que lhe mantinha, pode pagar, por exemplo, o imposto complicado que é o IPTU, que incide sobre a casa das pessoas. Não importa que as pessoas tenham ou não tenham dinheiro, porque quando incide sobre a transação comercial, sobre a prestação de serviço, aí sem problema, porque nós aí sabemos que, na realidade, o que está acontecendo é uma pessoa que não teve dinheiro agora, mas tem amanhã. Mas quem ficou em casa sem ter? Paga o IPTU como? Então, começamos já a nossa live por uma provocação maravilhosa sua, por esse caminho, entendeu? Por esse caminho. Não, é fantástico esse trabalho. Eu tenho acompanhado e tenho dito às pessoas que realmente têm dificuldade, principalmente nessa linguagem, né, que é uma linguagem muito específica. E eu acho que é uma iniciativa muito feliz, tanto como tantas outras que o senhor costuma ter. Dentro disso, doutor, nós aqui conversando sobre a importância da representatividade do negro na política, eu conversava em uma outra live, gostaria de dar continuidade com o senhor nesse aspecto, da importância da educação, dessa educação que o senhor exatamente está falando, dessa educação basilar, para que o negro chegue, sim, nos espaços de poder, sim, chegue na política, mas com um arcabouço, com uma preparação, uma base, não só de experiência de vida, mas com uma tecnicidade aí muito importante para lidar com assuntos técnicos que ele vai encontrar, como vereador, como um governador, como um prefeito. Estou certa, doutor? Está certíssima. Eu vi uma imagem sua pelas redes sociais na estátua de Zumbi, na Praça da Sé. Foi uma imagem que me cativou, né? Como se você dissesse ao resto do mundo que precisava conhecer aquele representado naquela estátua que os detratores da negritude resolvem a cada dia, né, tentar dizer que foi não um herói, mas um vilão. Essa questão me perturba muito, porque nós precisamos cultuar os nossos heróis. E ele foi o nosso herói. Nós sabemos que quando nos tiraram, eu digo no plural, que agora estou falando majestático, mas é um plural que me inclui sim. Eu digo nós, porque quando pegaram meus avós, até eles, eu tenho certeza que foram alcançados, e deram a eles, não é, uma libertação naquele fatídico 13 de maio, não lhes deram um instrumental para a sobrevivência. E eles começaram a habitar as margens da cidade, os lugares onde não havia ainda saneamento básico, quanto mais condições de habitabilidade. Começaram a ficar nesses lugares onde os governos nunca chegaram lá com os serviços públicos. As escolas não têm qualidade, né? Nem qualidade material, nem qualidade do tipo de ensino. Não pelo recurso humano que está lá, que todo professor é igual em qualquer lugar, é um abnegado, é um herói que transmite tudo que armazena dos seus conhecimentos para os outros. Não é disso que eu falo. Eu falo qualidade de instrumental para que esse professor possa transmitir as lições que ele tem para fazer. Agora você está vendo nesse ensino à distância, muitas pessoas de certas classes sociais não tiveram dificuldades,
porque elas tiveram equipamentos, não é, para isso, compraram seus computadores, tiveram energia elétrica fornecida, não tiveram necessidade de cortar o fornecimento da energia que recebe, nada disso. Então, essas pessoas não sofreram nada. Faça ensino à distância com essas pessoas que nós dois estamos falando. Então, se há de perguntar, como você então chegou até aí? Eu não quero que ninguém repita o que eu passei para chegar até aqui, porque então não adiantou nada eu chegar até aqui. Eu cheguei até aqui comendo na cozinha dos outros. Eu cheguei até aqui tendo que molhar o jardim dos outros para poder estudar. Minha mãe deixando eu ir para uma cidade diferente da minha, e eu tinha que almoçar para poder fazer, naquele tempo chamava de ginástica, a educação física, e eu não tinha como transitar entre duas cidades com 6 quilômetros enladeirados, São Félix, Cachoeira e Muritiba, e aí morria de fome. Quando uma criatura que veraneava em Muritiba disse, não, eu soube disso, ele pode ir lá em casa almoçar. E eu fiquei com vergonha de almoçar sem fazer nada. Aí eu debrava ela, descia e ia molhar o jardim da casa dela, que era uma casa de 2 andares em Cachoeira, e assim vivi eu, na cozinha dos outros, almoçando e jantando para poder estudar em Salvador, já universitário, já dentro da faculdade de Direito. Nunca reagi, porque eu tinha um propósito. Era eu dar a liberdade à minha mãe, que precisava, portanto, descansar, e não tinha nem o INSS para lhe assegurar uma velhice, porque não tinha assistência social daquele tempo. Então, eu encerro essa resposta a você dizendo que, lamentavelmente, eu não desejo que as pessoas da minha etnia elas tenham que passar pelo que eu passei para chegar até aqui. Então, a pergunta seguinte é, e você faz o quê? Eu me viro nas posições onde eu estou, na Câmara de Vereadores, aqui e acolá, para poder demonstrar a todos que é necessário fazer a ascensão social desse segmento que habita, portanto, as partes mais desprezíveis da cidade e, portanto, essas pessoas que precisam do instrumental da educação para poder competirem. O problema é um problema de competição. Se eu não tenho esse instrumental, como é que eu posso competir com quem eu tenho? Essa é a questão, Melba, muito importante. Estou aqui me recuperando ainda, porque fiquei bastante emocionada com as suas palavras agora, dessa jornada, dessa caminhada que o senhor percorreu e que nos serve, sim, como muito exemplo e foi muito vitoriosa. Eu tenho certeza que a senhora, sua mãe, se orgulhou muito e nós realmente não queremos hoje que os jovens venham a trilhar esse mesmo caminho, não por ele ser desmerecedor, não, mas por ser, sim, muito dolorido. E por ser uma luta desleal. Eu costumo comparar a um jogo de futebol em que você tem lá a trave, né, e tem 2 jovens aqui para chutar a bola em direção ao gol. E um, na verdade, está com a bola, o outro está com algo que se assemelha simplesmente a uma bola, mas não é uma bola, então dificilmente ele vai fazer o gol. É essa questão do jovem que tem todo o amparo, todo o preparo para estudar ali à distância, ou até quando está na vida regular mesmo da escola, ele não tem todo o preparo que esse outro jovem tem. Isso torna a luta desleal. Por isso, a Constituição Federal, quando ela diz desigualar para igualar, eu acho que reflete muito isso, né? E a educação no Brasil hoje precisa, sim, ser o foco das autoridades políticas. É preciso que o negro vá, sim, e ocupe esses espaços, eu insisto, mas ele precisa estar preparado, porque não estando, ele vai apenas exercer o papel de coadjuvante.
ele não vai ser protagonista da sua própria história. Então, ele pediria os passos disso só para lembrar uma coisa. Fique à vontade. Discutiu-se nesse país se a cota era justa ou injusta. Eu vi Sim. na Universidade Mackenzie, o professor da universidade, uma universidade presbiteriana, Sim. centenária, eu ensinei lá há 20 e poucos anos. Então, a nata da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, estuda no Mackenzie. Uma escola de primeiríssima qualidade e uma escola confessional. Pois bem, aberta essa questão das cotas, foram colocados alguns alunos lá dentro pela cota. Um certo dia, eu era um professor extremamente rigoroso no trato da disciplina que eu lecionava, contudo, afável no contato com todos eles. E saio da sala ao meio-dia, quando vou descendo as escadas do prédio, encontro um senhor, seguramente de uns 50 para 60 anos, não era menos de que 60 anos, não era mais ou menos essa faixa etária. Na escada, as lágrimas nos olhos dela. E eu, preocupado, disse: o que eu fiz nessa sala? Era meio-dia isso. Para esse senhor ficar assim: pois não, o senhor está me procurando? Estou. Se eu ia deixar o curso, chega a ficar arrepiado, eu ia deixar o curso, mas ouvi o que o senhor disse hoje na sala e eu não vou deixar. Vou dar a volta por cima e vou continuar. Sabe o que eu disse na sala? Alguém balbuciou, eu nem sabia do fato, balbuciou sobre cotas. Dê-lhe uma aula sobre cotas. Disse, Maravilha. Disse, se existissem as cotas, eu não teria feito o sacrifício que fiz. Eu fiz um discurso dentro da sala de aula. Fiz um sacrifício para chegar aqui para dar aula aos senhores, para ser recebido na primeira cidade do país, onde fui a autoridade importantíssima nesta cidade. Como é que eu chegaria até aqui? Se tivesse as cotas, eu não teria feito sacrifício para chegar. E aí comecei a mostrar por que as cotas deveriam existir. Pois bem, Nelma, eu uso seus veículos agora de comunicação para pedir que nós façamos um movimento em razão dessas cotas, mostrando que você, para entrar, precisa de cota. Para sair, você não sai porque entrou por cota. Você sai na competição porque estudou. Se é assim, vamos aplaudir a cota, vamos ajudar a quem entrou pelas cotas lá dentro a buscar arrimo para manter a qualidade do seu aprendizado em razão dos seus competidores. E vamos lembrar que estamos próximos, mas muito próximos, de ferir o prazo para que acabe a permissão das cotas. Não vamos deixar, Nelma, que aconteça o que ocorreu agora com o Fundeb, que eu, nessa faixa etária, fui para as lives e para as redes sociais, quase em prantos, implorar que a sociedade se juntasse toda para assegurar o Fundeb, que mantém as creches comunitárias de filhos de operários, que são 112, Nelma, que eu cuido, o meu mandato cuida dessas creches, com atenção jurídica, com atenção contábil, com tudo isso. Então, é preciso que nesta cidade, todos nós saibamos que existem esses guetos e que eles precisam deixar de existir. As cotas, não vamos esperar que aconteça como aconteceu com o Fundeb. E como eu tenho um filho, deputado federal, o deputado Antônio Brito, a primeira vítima minha é ele, porque eu vou em cima dele e dizer assim: meu filho, lembre-se do seu pai. Seu pai chegou até aqui com todas as dificuldades que você não as experimentou, mas não vai querer que os filhos dos outros experimentem. Portanto, Nelma, usa tuas lives, teu canal, para chamar atenção para essas cotas, pelo amor de Deus, para não acontecer como aconteceu com o Fundeb há poucos dias, que o governo federal quase deixa que o Fundeb deixasse de existir, e graças a Deus uma professora, a relatora, e jogou dentro do texto da Constituição. Eu quero ver agora o Fundeb sair. Ele hoje é norma constitucional
da parte permanente da nossa Constituição. Que maravilha! Professor, acho que hoje o senhor fez um desafio aí para me deixar emocionada, viu? Estou bastante emocionada com suas palavras. Estão todos aqui comentando, que história maravilhosa, que homem de luta. As pessoas estão aqui, bastante comentários. Para mim, hoje, além de um aprendizado muito grande, eu vejo que tem muito caminho a ser feito e que todos nós somos responsáveis por essa luta. Todos nós somos responsáveis. Temos que ir em direção do que queremos, mas precisamos sim olhar para o social, olhar para as pessoas. Essas pessoas não podem permanecer invisíveis. E você me provoca cada minuto, porque agora você está dizendo que nós precisamos saber, eu diria assim, pegando suas palavras, saber o caminho a seguir. E você começa a pensar. Se você imagina um Martin Luther King, não é? Revolucionou um país inteiro. Eu estou falando da década de 60, na convivência da minha mocidade, da minha juventude. Eu estou falando de um Kennedy, John Kennedy, assassinado por causa de tudo isso. Eu estou falando de um Mandela, que foi encarcerado 27 anos. Eu estou falando de um John Liu, que faleceu no dia 18 do mês de julho. Eu estou falando desses heróis. Eles são heróis por causa de quê, Nelma? Porque eles foram para o barro do chão lutar. Disse-a, mas Obama foi presidente dos Estados Unidos, era um negro, e continuou alguém botando o joelho no pescoço daquele Floyd, né? Não, Obama foi exatamente a redenção de nós todos, porque ele mostrou que é possível. O discurso dele é: eu posso. Todo o discurso foi assim. A biografia dele era para realizar um sonho do pai dele. Então, vamos voltar a essa coisa que eu quero dizer. A luta foi constante. Nós precisamos ter um Martin Luther King sacrificado. Precisamos depois ter um John Lewis jogado numa ponte com aquela... Você viu o sepultamento dele, que foi feito 8 dias depois, passando pela mesma ponte onde ele apanhou muito. Você viu 3 ex-presidentes da República norte-americana fazendo discurso, sendo que o mais bonito foi do nosso irmão, foi de Obama. Tudo isso, o que é que eu quero dizer? Enquanto os negros brasileiros ficarmos apenas contemplativos e entre nós nos desentendendo, enquanto os negros brasileiros fizeram o que fizeram em 1985, eu, candidato a prefeito desta cidade, já tinha sido prefeito, candidato a prefeito dessa cidade, me reunia no Pelourinho com um grupo de companheiros. Fernando Conceição, um dos grandes sociólogos desta terra, descreve isso num livro, porque ele participou desses episódios. Nós todos juntos fomos dispersados. E ao sermos dispersados, perdemos a oportunidade de termos um governador negro, primeiro da Bahia, porque todo o trabalho de André Nascimento, que com os recursos próprios criou um jornal nesta cidade chamado Afro-Brasil. Essas coisas precisam ser contadas. Um companheiro, não conhecia André Nascimento, ele nunca me viu, ele pegou os recursos próprios, criou um jornal, sustentou minha candidatura a governador da Bahia. Ela não foi até as castanhas, como nós dizemos, não foi até os cajus. É uma coisa que não vai até o verão. Lá em Muritiba, a gente dizia assim, não foi aos cajus. E não foi aos cajus por quê? Porque os negros não tivemos consciência daquilo. Naquele momento, é preciso chamar atenção histórica para essas coisas. Estava aqui já prevalecendo o movimento negro unificado, o MNU, mas tinha um viés ideológico. E esse viés ideológico passava para um certo lado que não tem a ver com o negro. A ideologia do negro é a sua exceção.
Se quem quer que seja, de qualquer dos lados, de qualquer das formulações ideológico-políticas, quem quer que seja, esteja fazendo essa ascensão social, palmas para ele que ele merece. Mas não é nos dividirem. Eles nos dividem tranquilamente, porque sabem que nós unidos venceremos. Você imagine, vamos repetir, um negro prefeito da cidade mais negra do país em 500 anos. Um negro candidato a senador da República em 2010 ficou no 4º lugar. Qual o negro que se aventurou a ser candidato a governador da Bahia? Então, é preciso que nós passemos isso para o negro. Acorde, veja o que é que está acontecendo. Não se divida, se una. Esqueça ideologia e partido político. Sua ideologia é a ascensão do negro. Seu partido é a ascensão do negro. Pense em você, pense em sua mãe, pense se eu não pensasse em Dona Edith, uma lavadeira de roupas, e meu pai um pedreiro, eu não teria chegado onde cheguei, porque eu só queria, era a minha ascensão social para poder dar a ascensão de Edith e de João. Isso é que interessa. Mas era um projeto individual, Nelma. Por isso, depois que eu tive essa ascensão, do ponto de vista econômico também, isso agora chega. O que eu ganhei já dá para viver. Eu vou me dedicar. Qual é o caminho mais curto? Ser vereador. Porque eu não consegui ser senador, não consegui ser nada disso, vou ser vereador. E qual é a importância de ser vereador? É a posição mais importante dos cargos políticos, dos mandatos, é o de vereador. Agora você está vendo aí. Hoje foi anunciado pelo prefeito da capital uma abertura pequena do que eu estou pleiteando desde março, que é o achaque tributário. Ainda assim, eu agradeço a ele, porque ele não atendeu nem a 10% do que eu pretendi, e os meus projetos estão lá dentro da Câmara, sem andarem. E não andam por quê? Porque as pessoas que estão lá não são todas negras ou pobres. Você está entendendo? E tem no retrato, no modelo do chefe do executivo, que nem é negro, nem é pobre, aquilo que pode ser a impressão do necessário. E me permita que eu alonguei muito a resposta, mas um dedinho. Nesse caso de 1985, eu tinha um assessor branco e ele tinha sua empregada negra. Chegou lá um dia, disse, olha, nós temos um candidato, é meu professor e tal, meu chefe é a prefeito de Salvador. Aí ela, perfeito, vou vender, vamos votar nele, senhor. O senhor pode ficar tranquilo. Aí saiu aquele santinho, que é aquele retrato do candidato, e ele chega lá um dia e diz, fulana, nosso candidato, está aqui, o número dele e tal. Ela olhou para um lado, olhou para o outro da foto, olhou para ele, tornou a olhar para um lado, olhar para o outro, para a foto, olhou para ele e disse, seu fulano, o senhor me perdoe. Ele disse o que é. Não voto, não. Você não vota no candidato nosso aqui de casa? Não voto no senhor. Por que você não vota? Seu fulano, ele é neguinho como eu. Se ele é neguinho, o que ele vai fazer lá? Ele não sabe nada. Vai fazer o quê? Quer dizer, uma cultura do branqueamento que botou na cabeça do próprio negro que ele é incapaz. Negro, acorda, tu é bonito. Negro, acorda, tu é capaz. Negro, acorda, tu é inteligente. Negro, acorda, tu é capaz de ser culto. Negro, você pode competir. Faça como Edivaldo Brito, que saiu da Bahia levando o nome da terra, com a responsabilidade de ser baiano, para competir em São Paulo em igualdade de condições com todos os juristas que tem lá e que foram formados com aulas de inglês, de francês, de grego, de alemão, do diabo que os carrega a todos para as profundas do inferno. E eu, com Deus e com os deuses da Bahia, mostrei que é capaz um negro ter conscientização de si, a partir da questão do modelo que não é o modelo que se apresenta de estética, de beleza, de moda, não é? E a gente fica sucumbido. Às vezes você pergunta assim, e fica mesmo? Fica. Eu me lembro, não é? Como eu tinha uma namorada, uma mulher que tentava ser minha namorada, e eu não conseguia nem sentar junto dela, porque entendia
que aquela mulher bonita, no conceito que nós tínhamos naquele tempo, do modelo de beleza, não podia pensar num negro feio, não é? Um negro assim, o assado. Isto é um problema. Eu quero que cada negro tenha autoestima e que entenda isso que eu estou dizendo. É um homem que já passou por esse mundo em várias situações. Já apertei mão de rei, de rainha. Já fui professor na universidade mais importante do mundo, que é Bolonha. Já ensinei, já examinei doutorado lá. Então, é possível um negro fazer isso? É, eu fiz. E eu quero que todo mundo tenha meu exemplo, não para repetir as mazelas da minha vida, mas para repetir as glórias da minha vida, que não são, portanto, glórias no sentido de orgulho, glórias no sentido de ufania boa, se é possível dizer isso. Glória no sentido de ascensão social, para transmitir aos outros que isso é possível. Obama, eu posso, você pode. Que fantástico! As pessoas estão comentando aqui da emoção, do exemplo que o senhor está dando aqui com essa fala. Eu vou aproveitar um gancho do comentário que o senhor fez, mostrando para as pessoas de que é possível, de que nós podemos chegar lá. Eu tive algumas experiências fora do Brasil e aqui no Brasil também, e quando me via apenas eu como mulher, como negra, que também já é um quê a mais, a questão de ser mulher, negra ali no meio de vários juristas, e eu ficava no centro, nas fotos, como um ponto negro, enquanto todos os demais eram brancos. E aquilo eu me questionava e dizia, eu preciso me identificar em outras pessoas, eu preciso que outras pessoas, que outros negros acreditem em si próprio, lutem por isso, estudem, não se deixem envolver por toda essa tecnologia que nos apresentam e ao invés de ler os livros, nós ficamos ali presos à rede social, nos envaidecendo com situações que nem nos assemelhamos muitas vezes, mas ali boquiabertos com essas belezas, como o senhor acabou de dizer muito bem, essas belezas formadas, esses conceitos de beleza. Precisamos parar, estudar e nos preparar. E o negro precisa, sim, valorizar o outro negro, aquele negro que batalha, que estuda e que está ali preparado para assumir o poder, preparado para pensar políticas públicas para negros. No entanto, o negro não reconhece esse negro e ele volta em outro branco para pensar políticas públicas para ele. Precisamos nos unir, precisamos nos abraçar. Veja, eu até acho que pode ser branco. Eu não estou aqui defendendo que só o negro possa defender os direitos do negro. Eu até acho isso. Mas também é preciso que esse branco entre na nossa. Como os brancos dos Estados Unidos agora entraram na nossa, quando viram um joelho no pescoço de Floyd e viram que aquilo era um ser humano que estava ali jogado. E eu vi uma inscrição aí na nossa live em que você dizia que vivemos tempos nefastos, onde youtubers instituíram a pandemia de vídeos que dia e noite catequizam pessoas, inclusive negros e pobres, para se voltarem contra a justiça social e a igualdade. Não é isso, não. Quem disse isso não entendeu que nós dois estamos dialogando. Quem disse isso deve estar confortabilíssimo na sua condição de dominador. O que eu estou dizendo não é isto, meu amigo ou minha amiga que escreveu isso na nossa live. O que eu estou dizendo é que você não pode passar o que eu passei, comendo na cozinha dos outros, passando fome, comendo às vezes uma vez só por dia. E quando Deus ajudava, tomando, portanto, fiado na venda dos outros, no armazém dos outros na minha cidade, entendeu? Passando a humilhação de dizer, olha, a partir de amanhã não tem mais porque sua mãe não paga a conta. Meu amigo que disse essa injustiça, cuida de si, pede a Deus
que o proteja na hora que você pensa uma desgraça dessas. Veja que você é vulnerável como eu sou vulnerável. Veja que foi um vírus, algo que eu não sei nem o tamanho, nem o tipo, nem a cor, que está nos amedrontando a todos, a mim e a você que está dizendo isso. Em vez de você, como ser humano, estar preocupado em ser solidário, em trazer para todos nós um momento de paz, está procurando a cisânia nessa frase que acabou de dizer. Sim, eu não sou, nem a professora Nelma, aqui usando pandemia de situações para fazer divisões. Nós estamos tentando, ao contrário, unir e dizer aos negros que é por causa dessas e outras que nós estamos vivos ainda. E seja lá meu amigo que escreveu, ou minha amiga que escreveu isso, seja lá qual for a sua opinião, qual for a sua ação, Edivaldo Brito continuará honrando a memória de Dona Edith, que lhe fez, portanto, pensar em ser solidário. Seja solidário, meu amigo, em vez de estar escrevendo bobagem como essa. Desculpe que eu tenha feito isso, que deve ser um seguidor seu, e eu não tive jeito, tive que falar isso. Está correto. Quem foi, Vinícius? Não, parece que alguém aí que entrou na nossa live e fez esse comentário. É lamentável, realmente, doutor, e suas palavras eu acredito que foram suficientes para que essa pessoa acorde, mas certamente nós vamos encontrar pelo caminho tantas situações similares, mas temos que estar com foco, como o senhor esteve lá no início. Nós precisamos estar com o nosso foco e não nos distrairmos com esses questionamentos ou com essas falas. Temos que saber o que precisamos buscar, temos que estar unidos sim, sejamos negros, brancos, mas temos que estar unidos em prol da melhora da nossa sociedade, da melhora do ser humano. Porque não adianta você imaginar, eu próprio disse isso há pouco, eu disse, pode não ser o próprio negro que seja quem vá ter a caneta na mão, pode ser um branco. O que nós queremos é que alguém esteja junto conosco nesse trabalho. Subjetivamente, o negro, mais do que um branco, ele deve estar junto conosco. Mas quantos brancos quiserem estarem conosco, venham. Nós precisamos. Os meus votos, por exemplo, para todos os postos eletivos que eu fui, não foram dados só por negros, foram dados também por brancos, aos quais eu agradeço todo dia. Eu convivo com todos. Eu apenas estou chamando a atenção de que nós precisamos voltar às políticas públicas para esses negros, não como uma forma de segregação, de separação, mas, ao contrário, como uma forma de agregá-los, de trazê-los. Porque imagine você, Nelma, que é tão importante nós agregarmos, porque você que é economista sabe disto, a economia só prospera se estivermos todos juntos trabalhando para produzirmos em favor de todos. Então, não pode haver segmentarização. Doutor, ele fez aqui uma correção, pediu desculpas, colocou aqui, professor, pelo amor de Deus, não falei, o senhor não me entendeu, não falei da pandemia, foi apenas uma analogia, estou falando que eles estão disseminando notícias contra a necessidade de reconhecimento do papel. Então, desculpe, meu caro, porque eu só quero, talvez você me dê uma grande oportunidade de mostrar que eu não sou demagogo. Eu podia muito bem, em vez de deixar passar essa sua palavra, que eu, desculpe, não entendi no primeiro momento, e fazer um floreio e tal, eu poderia demagogicamente fazer, mas eu não. Eu sou verdadeiro. Eu sofri, meu querido amigo, que se desculpou sem necessidade de se desculpar. Acredite que eu sou uma pessoa que não sou demagogo. Eu sofri na própria pele. Eu não quis sofrer. Eu não pedi para sofrer. E como cristão, no meu sofrimento, eu não blasfemei. Eu fui como Jó, tentado para blasfemar. Eu fui como Jó, tentado para negar o Senhor meu Deus. Mas eu não fiz isto.
Eu senti que ele queria que eu passasse por esses momentos. E passando por esses momentos, fazer-me um homem melhor do que eu pudesse ser. E podendo ser um homem melhor do que eu pudesse ser, é que eu dei o exemplo da Universidade Mackenzie, que eu recuperei uma pessoa que, pelas cotas, que não queria mais estudar por causa de ser humilhado, sem nem saber de nada. Eu falei antes de saber. E fiquei gratificado e agradecido a meu Deus, ao Senhor, meu Deus. Quem não tem Deus em si não pode ter paz, não pode ter tranquilidade, não pode nem amar ao próximo. Não pode mesmo. Eu estou um tanto quanto que perplexa. E olha, professor, isso é muito difícil de acontecer, mas eu vejo tanta transparência, tanta verdade, tanta segurança em suas palavras. Eu consegui vislumbrar daqui essa realidade que o senhor percorreu e que nos serve muito como exemplo, muito mesmo. E eu digo sim, insisto, é preciso que nós tenhamos políticas públicas como as cotas para que as pessoas cheguem sim nos espaços, mas que elas possam se manter através dos estudos. Porque, como o senhor disse, ela vai entrar pelas cotas, mas para se manter, ela vai precisar estudar, ela vai precisar se preparar. É preciso que nós tenhamos essa consciência de que só o estudo, só o preparo, só o foco vai nos levar adiante. Eu sempre tive isso muito claro na minha mente, inclusive, em razão disso, hoje ainda não tenho filhos, não constitui família, porque o meu foco sempre foi na minha carreira, nos meus estudos, sabendo que ele sim me levaria a algum lugar, me poderia fazer diferença na vida de outras pessoas. E veja, assim eu sigo... e veja, só depois que você fez tudo isso, é que você pode estar no lugar em que está aí. Você falou de incursões no exterior e etc. Só depois. E agora que você já fez, portanto, seu próprio cabedal, você seria nojenta se não usasse esse cabedal em favor da coletividade. Eu lhe pergunto, um homem, eu voltei à atividade pública há 10 anos atrás. Eu vivi a vida inteira me renegando essa parte pública, política, até que eu me lembrei que o fermento ele só presta dentro da massa. Se você não pegar o pó, o fermento e botar na massa, ele não faz o bolo crescer. Então eu disse, vou acabar com isto. Já tenho filhos que estão criados, netos bem orientados na vida. Eu agora vou dar a minha vida por alguma coisa. O senhor vai ser vereador? Sim, vou ser vereador. Por que não? O vereador é que vereia. O verbo chama-se verear. É buscar na cidade, na comunidade, aquilo que a comunidade precisa para poder postular. Não é? Como eu estou fazendo, estou pedindo as coisas. Não é? Eu estou dizendo que eu tenho 100 e poucas creches comunitárias que assisto. Não assisto com dinheiro, com coisa nenhuma, não, porque nem isso eu tenho. Assisto com o saber que Deus me deu. Assisto na Câmara impedindo que elas paguem imposto. Nenhuma paga imposto, Nelma. Nenhuma paga imposto. Tá certo? Mas não paga imposto depois de Edivaldo Brito, vereador. Nenhuma, portanto, tem mais dificuldade de ter a sua declaração de utilidade pública necessária à sua sobrevivência. Mas isso depois que Edivaldo Brito, as lágrimas caíram da tribuna da Câmara para pedir aos colegas que pudessem votar uma lei nesse sentido. Então, eu estou dizendo que você, agora que está, portanto, se voltando para essa atividade social, porque você já tem um cabedal, você já tem uma base, você já não precisa mais chegar em casa e ficar preocupada com o pão de cada dia. Eu também não preciso. Então, se eu não preciso, eu sei que tem uma porção de gente que precisa e está pensando no pão de cada dia. E eu, como é que eu posso colaborar para que essas pessoas que precisam do pão de cada dia tenham? E eu não estou falando do pão de cada dia do ponto de vista material, não. Primeiro isso aqui, o saber. Esse pão. Fã
Fantástico, fantástico. Eu estou assim encantada e feliz com. Eu acredito que só o senhor, viu, professor, para uma live às 17 horas, que é um horário assim que algumas pessoas não podem nos dar aqui a sua audiência, mas nós seguramos aqui um número de seguidores muito bom, acompanhando a nossa live, bebendo desse conhecimento, dessa experiência fantástica. E acredite, isso só me deu mais força. Espero que essas pessoas também tenham sentido o mesmo, de que o caminho é esse, o caminho é um só. A ética, eu costumo dizer que isso é ser ético. É você ter para si, mas viabilizar de alguma maneira o que você tem, o seu conhecimento, a sua capacidade para outras pessoas. É preciso que você saiba utilizar o seu dom. Se o seu dom é ensinar, vamos para um projeto, vamos desenvolver, vamos levar isso a quem não tem condições. É disso que a gente precisa. Eu acredito que essa live está sendo um exemplo. O senhor tá... Nossa, eu estou encantada. Olha, vou colocar essa live como uma das minhas top 3. Obrigado, viu? Mas a sala de aula que você se referiu é fundamental. É fundamental. Eu me lembro de pessoas assim. Uma moça que é colega minha, inclusive hoje, numa das academias a que eu pertenço, é minha confeiteira, ela fez direito. E ali, o professor, muito tempo depois, ela, juíza de direito, me chamou e disse: você não pode imaginar. Eu cheguei a juíza de direito, que você me emprestou um livro que me entregou assim, se você estuda esse livro, quando você puder, você me devolve. Jesus, no céu, é testemunha de que eu não me lembrava disto. Porque eu não fiz a entrega do livro a ela para receber de volta nenhuma atenção. Até porque, como professor, como eu sou rigoroso, e sou rigoroso porque eu quero que as pessoas aprendam a disciplina que eu estou lecionando para o seu próprio cabedal futuro, eu, então, não regateio simpatias enquanto professor, não disputo para a enfia. Eu fui professor da Faculdade de Direito anos a fio, só fui para a NIF uma vez. Sou professor até hoje da Faculdade de Direito, 38 anos no curso de pós-graduação, ininterruptos até hoje, até essa data de hoje, 6 de agosto, nunca regateei simpatias, entendeu? Porque ali não é lugar, não é casa de caridade. Ali é lugar para eu transmitir o conhecimento e cobrar do aluno. Eu sempre digo, eu, ao transmitir o conhecimento, não estou lecionando nada, não estou ensinando nada. Não estou ensinando, senão a aprender a disciplina que me foi designada para transmitir os conhecimentos. Fantástico. E isso é uma lição que nós, professores, principalmente quem está começando uma jornada, precisa beber desse conhecimento, porque hoje há um certo, professor, não sei se o senhor concorda comigo, um cunho mercadológico da educação. Isso me preocupa gigantemente. Mas por culpa de quem? Por culpa do Estado, que deixou ser assim. Entendeu? Minha mulher é professora de Direito Civil na Universidade Católica, Reginalda Brito, e me pediu para dar uma aula no final do curso EAD de ensino à distância. E você não pode imaginar que, dentre os alunos, tem uma menina chamada Girleide, que ela me acompanha em todas as lives. Então, significa que você, quando faz isso como professor, é porque você sabe socialmente o significado de ser professor. Fantástico. O professor precisa entender o seu mistério. E entender isso, que você está ali com o papel de levar aquele conhecimento, aquela informação técnica, viabilizar que o estudante também pense e crie, recrie. Isso é o papel do professor. E eu acho que essa ideia de mercado, ela tem dificultado muito, muito esse processo. E muitas vezes o resultado que sai ali das escolas não é tão positivo, não é tão proveitoso. Isso enfraquece a ideia de uma educação estamentada. Eu também acho. Professor, eu estou encantada. Eu nem sei quanto tempo nós temos falando. Ainda Mas temos aqui. eu acho que estamos próximos de cair, né?
Isso, temos 10 Nós, minutos. de cair, não somos nós dois, não. Caímos nós dois, não. Cair a live. Quantos Sim. minutos tem? Você se vão apurar? Apurou Como? quantos minutos? Faltam 10. Ah, então ainda temos. Ainda Né? temos tempo. Sim. Eu gostaria mais de ouvir do que falar propriamente. Eu parabenizo a nossa cidade, o nosso estado. Para mim, isso sim é ser uma celebridade. Eu costumo dizer que a palavra celebridade, ela hoje é entendida de uma forma errônea. Para mim, o senhor, com esse posicionamento, essa pessoa, esse profissional que nós conhecemos, isso sim é ser uma celebridade para mim. Eu queria lhe dizer que levei a vida inteira buscando respeitar sempre a memória de minha mãe. Sim, dona Edith. Eu estou na Rádio Metrópole fazendo comentários, devo sair no dia 11, no dia 10, porque a lei eleitoral me afasta dos comentários. No dia 10 eu faço, por acaso, o 10º comentário, usando 10 ditados que ela me ensinou. Ela me educava pelo ditado: Edivardo, meu filho, tu estuda. Edivardo, meu filho, terra que não se estuda não se serve. Edivardo, meu filho. Então, essas coisas que eu disse, eu vou celebrizar esta mulher. A partir da campanha de 2010 para senador, quando me fizeram uma pequena pergunta e as lágrimas me vieram aos olhos, como estão vindo agora, eu disse que foi ela quem fez isto. E eu não fiz de propósito, mas as luzes que ela me deu são as luzes da maior professora que alguém pode ter na vida. E eu entendi que ser professor é isto. Não é, como eu disse, ensinar aquele tema, mas é ensinar como aprender sobre aquele tema. E para que alguém aprenda, tem que ir com suas próprias mãos. Ou aquele ditado que se diz que não se entrega o peixe, mas se ensina a pescar. É tudo isso que eu estou tentando a vida inteira. E se eu conseguir, eu ficarei feliz. Como eu acho que é uma obra inacabada, que você não consegue, eu certamente, na hora que estiver morrendo, se tiver consciência de que estou falecendo, eu quero olhar para todos que estejam em volta e dizer assim: eu não consegui terminar a obra, continue. E a obra que a gente continua com os outros. Eu tenho amigos, eu tenho assessores, eu tenho netos, eu tenho filhos, e eles todos devem se lembrar disto. Seu avô, seu amigo, seu pai, seu companheiro, e porque um assessor meu não é meu empregado, é meu companheiro. Sim. Ele só quis a felicidade de todo mundo. Nelma, eu quero sua felicidade para que você continue fazendo essa obra que está fazendo. E que se lembre dos meus apelos. Cultuar o Fundeb, não deixar que caiam as cotas, mostrar a cada pessoa o que é a cota, que não é um privilégio, mas é um instrumental para que as pessoas possam ascender, não é competir. Porque competição da ideia de que as pessoas estão se atreitando. Eu digo, ter ascensão. E qual é o ser humano que não quer que o outro tenha ascensão? Então não é humano, não é? Quando morre essa gente toda nessa pandemia, eu não me preocupo com o número, me preocupo que foi mais um igual a mim, não é? Porque aquele que morreu era igualzinho a mim. Tinha pessoas que amavam aquele que morreu, tinha pessoas que queriam que ele vivesse, como tem pessoas que me amam, como tem pessoas que querem que eu viva. Já estão lembrando aqui, que maravilha, já estão lembrando aqui que tem um curso sábado, do senhor, 11 horas, correto? 11 horas, é só acessar o Instagram, professor Edivaldo Brito, uma expressão só, professor Edivaldo Brito, 11 horas, é popular a linguagem, mas chama você para a cidadania. Eu quero que você tenha uma consciência cidadã, como foi dito por Julie, numa das crônicas dela há poucos dias, louvando esse curso, diz assim, é uma consciência cidadã. É isso que eu quero que vocês tenham. Mas se vocês, no sábado, dia 8, 11 horas, estiverem comigo, vocês vão ver que é bom.
viu? Está no Estaremos. diálogo, ok? Estaremos. Professor, gratidão, muito feliz mesmo, muito aprendizado para mim hoje, mais um combustível para a minha caminhada, certamente. E eu gostaria de deixar aqui uma homenagem à Dona Edith e agradecer por colocar um ser maravilhoso desse que tanto tem nos representado e que tanto tem nos ensinado. E dizer também que quem é lembrado nunca morre. Então, ela está em toda a sua caminhada, todas as lives, as pessoas já conhecem. Ela Dona não Edith, pode morrer, que é mãe. Mãe não morre. Ela não pode morrer, viu? Ela está vivinha, e orientando, viu? E estimulando, como se estivesse fisicamente presente. Perfeito. Professor, eu ficarei muito honrada se tiver oportunidade, tão logo passe esse momento de apertar a sua mão e entregar um dos livros ao qual eu fui coautora para que o senhor me dê a honra de ler alguma coisa que escrevi. Vou aguardar com ansiedade, viu? Eu vou cobrar essa promessa. Tá bom? Tá bom, professor. Meu assessor Obrigada. foi quem fez esse contato, Nossa, foi o que Guilherme, viu? maravilhosa. E ele se lembre disso, porque ele deve estar nos acompanhando nessa live, se lembre disso para agradeço. cobrar de Nelma o livro dela. Certamente. Um beijo, professor. Beijo Fique grande, muito obrigado pela oportunidade. E desculpas para a pessoa que houve um mal-entendido. Não, ele ficou bem. Graças a Deus ficou tudo bem. Um abraço, minha turma, e fiquem conosco na próxima live. Beijo, professor. Muito grande.